Vocês são demais, viu? Obrigado, Mike. É uma honra muito grande estar com você, sua família e esta linda igreja. O que eu vejo aqui nesta noite, uma igreja que comemora 3 anos, é um milagre, um grande milagre. A Deus toda a glória. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero trazer uma palavra bem devocional para o seu coração. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Peço a você que após a leitura desse texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por gentileza. Eu estou seguindo a versão ARA, revista e atualizada, e esse texto diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 26, disse Ana a Eli: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver,
pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero tratar do tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um importante esportista daquele país nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida. Quando, entretanto, ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Ele não conseguiu chegar. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chega no auditório, percebeu que propositadamente eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou, olhou para a gravura, abaixou a cabeça, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha, não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste seleto auditório haja alguém que perdeu os seus sonhos mais belos pelas estradas da vida. Talvez entre nós haja quem viu seus sonhos mais belos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja nesta noite alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta noite a trazer esses sonhos e colocá-los novamente na presença de Deus, porque o Deus a quem servimos nesta noite é o Deus dos milagres, é o Deus das maravilhas, é o Deus dos impossíveis, é o Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Esse texto trata de uma mulher que tinha um sonho bonito, legítimo, sonho de ser mãe. Mas Ana é estéril, seu ventre é um deserto, ela não consegue conceber. E eu fico imaginando que se Ana vivesse hoje, se ela fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Eu acho que a primeira abordagem que Ana enfrentaria seria essa: Ana, você é uma mulher tão crente, você vai tanto à casa de Deus, você ora tanto, você chora tanto diante de Deus, você é estéril, tem coisa errada na sua família, Ana. O que você precisa fazer é uma investigação mais meticulosa na sua árvore genealógica, porque deve ter alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família, e enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém parecido com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa, para você estar sofrendo, deve ter coisa errada na sua vida, você deve ter cometido algum pecado, que enquanto você não confessar, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje,
Talvez uma terceira abordagem que ela enfrentaria, e até mais audaciosa, seria assim: ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo o versículo 5. Está escrito aí que foi Deus que a deixou estéril. Confira o versículo 6. Está escrito aí que foi Deus quem fechou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado inconfesso, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, mas isso pode dar um nó na nossa cabeça, porque se Deus é bom, e Ele é, se Deus tem o melhor para nós, Ele tem. Então, como Deus pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade nossa não é das bênçãos de Deus, é do Deus das bênçãos. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus, todas as dádivas de Deus, saúde, família, trabalho, prosperidade, sucesso, reconhecimento, prazeres. Sem Deus, nada disso preenche a sua vida. Eu estava embarcando hoje lá em Congonhas, e um jovem senhor me cumprimenta, e disse: eu conheço você, tenho acompanhado o seu ministério. E eu fui sentar no portão de embarque, e ele voltou. Falei: eu posso sentar do seu lado? Falei: posso. Você pode tomar um cafezinho comigo? Posso. E ele me contou a sua história. Diz que era um homem muito bem sucedido financeiramente, com muitas conquistas, com muitas vitórias, com uma família linda, com tudo que ele conseguiu na vida, mas o coração vazio, uma angústia na alma. Coisas não podem suprir o vazio do seu coração. Às vezes Deus adia os nossos sonhos, para que nós entendamos que Deus precisa ser o primeiro no nosso coração, na nossa vida, na nossa agenda. As bênçãos de Deus não substituem o Deus das bênçãos. A maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus. Quando Salomão vai descrever a realidade da vida, ele diz que procurou a felicidade nas festas, na bebida, na riqueza, no sexo, na fama. Mas sem Deus, tudo isso não passa de bolha de sabão, de vapor, de vaidade. Então Deus adia os nossos sonhos, para que nós entendamos que o que nós precisamos em primeiro lugar, não é de coisas, é do próprio Deus. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse esse entendimento, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Entenda isso. Às vezes nós pedimos para Deus uma bênção, e Deus nos-la concede, e aí nós transformamos essa bênção num ídolo, e substituímos o doador pela dádiva, o criador pela criatura. Exemplificando, você pede, por exemplo, a Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto.
Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar. Cada ano um novo item acrescentado numa declaração de imposto de renda. Mais um carro, mais um sítio, mais um apartamento, mais uma casa, mais isso, mais aquilo outro. E de repente a pessoa está tão ocupada cuidando das bênçãos de Deus, que ela não tem tempo mais para Deus. Ela não pode ir numa vigília de oração, ela não pode frequentar um pequeno grupo, ela não pode mais vir num culto de semana, porque ela está ocupada demais, cuidando de muita coisa, e então ela substituiu o abençoador pela bênção, o doador pela dádiva, e transformou a dádiva num ídolo. Entendamos que tudo que somos veio de Deus, tudo que temos veio de Deus, tudo que somos deve ser consagrado de volta para Deus. A casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o trabalho que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, os filhos que você tem são de Deus. Então coloque no altar de Deus o melhor daquilo que Deus já tem dado para você. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o grande sonho de Ana? Ser mãe. Qual era o grande projeto de Deus na vida de Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você remete a sua oração a Deus, e Deus ainda defere. Diz: meu filho, não vou atender você está pedindo pouco demais, seu pedido é pequeno demais, seu sonho é miúdo demais, eu tenho coisa maior para você, eu tenho coisa melhor para você, eu estou preparando algo muito mais expressivo para você. Quando José do Egito estava preso, ele fez um pedido ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. O copeiro do faraó esqueceu-se dele e ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus, que deixa um filho inocente sofrendo numa prisão imunda? Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair da prisão? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Mas Deus o deixou lá mais 2 anos, porque nesses 2 anos Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da cadeia e ser governador do Egito. O tempo de Deus não é o nosso. Os planos de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. O Senhor nos ensinou a orar, e quando Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou da seguinte maneira: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo o que pede, recebe o que pede. Isso não está na Bíblia. E ai de nós se estivesse, porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Às vezes você pede para Deus uma pedra, pensando que está pedindo um pão. Às vezes você pede para Deus uma cobra, pensando que está pedindo um peixe. Às vezes você pede para Deus um escorpião, pensando que está pedindo um ovo. Às vezes você pede para Deus que vai destruir você, pensando que está pedindo que vai dar vida a você. Deus ama tanto você, que Deus não dá tudo que você pede, Deus dá o que você precisa, Deus dá o melhor. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos melhores sonhos. Quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira aí comigo o capítulo 2, versículos 6 a 8, na
no cântico de ano que ela vai afirmar sobre Deus: o Senhor é o que tira a vida e a dá, o Senhor faz descer a sepultura e faz subir, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar-se entre príncipes. Pelas minhas andanças, pastor Marco, pelo Brasil, às vezes eu encontro alguém que em nome de uma fé robusta, beira a blasfêmia. Quando chega para Deus com petulância, diz assim: Deus, eu exijo, eu proíbo, eu ordeno, eu decreto, e ai de Deus se não atender. Até parece que Deus está sentado aos seus pés e essa pessoa sentada num alto e sublime trono. Que tolice, que tolice. A Bíblia diz que o nosso Deus está sentado num alto e sublime trono, que Ele é soberano, Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, Ele quem empobrece, Ele quem enriquece, Ele quem exalta, Ele quem abaixa, Ele quem levanta reinos, Ele abate reinos, Ele levanta reis, Ele faz reis apiarem do poder. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é livre, Ele faz, não precisa pedir licença nem para você e nem para mim para fazer. Ninguém põe Deus contra a parede, Ele é soberano. Agora, o contraponto é que tem muita gente hoje que do alto da sua sapiência teológica diz assim: não, o tempo dos milagres foi lá na época dos apóstolos, agora não tem mais, passou esse tempo. O que a Bíblia nos ensina é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. Deus não está aposentado, Deus não está numa cadeira de balanço, Deus trabalha até agora, Ele é o mesmo Deus, Ele faz, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo, ninguém. Eu não sei qual é o entendimento de vocês, mas eu acho que Ana, por ser uma mulher crente esclarecida, ela deve ter buscado todos os recursos da junta médica de Ramá para cuidar da sua saúde. Até penso mais, eu acho que Ana carregava os últimos exames da junta médica de Ramá na bolsa, porque toda mulher anda com uma bolsa, e gosta de bolsa, mais do que uma de preferência. E eu acho que tinha nesses exames a seguinte informação: ô Ana, não tem jeito, para o seu caso não tem jeito, a medicina está dizendo para você que o seu diagnóstico está fechado e não tem saída, não tem cura. Mas Ana entendia outra coisa: se Deus quiser, tem jeito. É por isso que ela ora, é por isso que ela chora, é por isso que ela insiste, é por isso que ela faz voto a Deus, porque a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina. O homem tem limites, o homem tem impossibilidades, Deus não conhece impossibilidades, para Ele tudo é possível. Então não desista de seus sonhos. Eu estava um dia em Vitória, fazendo uma visita pastoral, num hospital, e quando eu chego naquele hospital, eu vejo 3 pessoas da minha cidade, do interior do Espírito Santo. Dentre elas, uma jovem de 17 anos, que estava num tratamento com um câncer, uma situação muito grave, e o médico, não tendo condições de continuar o tratamento lá no interior, porque não tinha CTI, ele mandou essa moça para Vitória, porque ela precisava de um CTI. E eu fui conversar com o diretor do hospital, que era meu amigo, e eu disse: pastor, eu não posso atender, porque não tem vaga, eu não posso tirar um paciente para botar outro, hoje eu não posso recebê-la. Fiquei um pouco frustrado, porque voltei para ela e disse: minha filha, não tem jeito não. E pastor Marcos, eu fiz uma coisa aquele dia que eu não tenho o hábito de fazer, não tem mesmo, mas naquele dia eu fiz. Eu disse: minha filha, aqui não tem vaga para você,
Mas nós podemos fazer uma coisa melhor do que isso. Nós podemos pedir para Deus curar você. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre ela e pedi para Deus curá-la. Quando eu terminei de orar, aproxima-se um rapaz que também a conhecia e disse: eu conheço você, e você tem um primo que é médico numa outra cidade do estado, e lá onde ele é médico tem CTI. Falei: então vamos ligar para lá. Ligamos, ele atendeu, ele disse: traz os exames. Ela estava com metástases. Quando ela chega, ele pega os exames, constata a gravidade do problema, e resolve fazer outros exames. E não constatou absolutamente nada no seu corpo. Aquela moça foi liberada naquele dia a voltar para casa. Isso tem mais de 20 anos. Agora, final de dezembro, dia 28 de dezembro, eu estava pregando lá na minha cidade. E veio uma senhora muito bonita para me dar um abraço. E me fez uma pergunta que você nunca deve fazer a um pastor. O senhor está lembrado de mim? Essa pergunta é cruel. Eu olhei para ela, tornei a olhar, falei: ô minha querida, me perdoe, mas eu não estou lembrado. Ela me disse: eu sou aquela moça de 17 anos, que o senhor orou na porta do hospital. Jesus me curou naquele dia, e eu tenho plena saúde para a glória de Deus. O que eu estou dizendo para você é que se Deus quiser, tem jeito. Não estou afirmando que todas as pessoas pelas quais eu tenho orado, que Deus tem curado, não. Os pastores que estão aqui têm certamente a mesma experiência. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Para Deus não há impossíveis. Então não desista de seus sonhos. Bom, me permita passar para o segundo ponto da mensagem. Toda pessoa que tem sonhos precisa ter cuidado, porque existem assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival, Penina. Diz a Bíblia que Penina provocava Ana, que quando Ana subia à casa de Deus em Siló, então era uma confusão, porque ela perturbava de tal maneira a cabeça da Ana, que Ana começava a chorar, perdia o apetite, eu acho que até entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, não, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Mas à luz dos versículos 6 e 7, eu acho que a Penina devia dizer mais ou menos o seguinte para Ana: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, está aí doente. Eu não sou crente igual a você, eu não oro igual a você, olha para mim, estou com saúde, cheia de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, você não estava nessa não. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Querem implantar em você a ideia de que se você é crente, você não pode ter problema na vida, você não pode nunca ficar doente, você nunca pode ter um problema financeiro. Jesus nunca prometeu isso, nem para você, nem para mim. O que Ele prometeu é que neste mundo nós vamos ter aflição, e que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não permita que as pessoas roubem os seus sonhos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. A Bíblia diz que todo ano Ana subia para Siló, todo ano, e lá estava quem? Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta o texto bíblico que nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, falasse com Ana, orasse com Ana, chorasse com Ana.
A primeira vez que o sacerdote ali dirigiu a palavra para Ana, foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de filha do demônio, filha de Belial, de bêbada, dentro da casa de Deus. Eu acho até que se a Ana fosse presbiteriana, ou da Family Church, eu acho que ela ia sair da igreja. Eu acho até um pouquinho mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Mas Ana era uma mulher madura. Ana disse: não, meu senhor, não estou bêbada não. Não me trate como uma filha de Belial. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, e o que eu estou fazendo é derramando a minha alma perante o meu Senhor. Ana não era uma mulher hipersensível. Você conhece crente hipersensível? Crente cristal, porcelana, qualquer coisinha trinca, qualquer coisinha se milindra, qualquer coisinha também eu vou sair da igreja. Não permita que o seu sonho seja tirado de você. Terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana, seu marido Eucana. Eucana era um maridão, era um marido amoroso, provedor, presente, companheiro. O Eucana só tinha um problema: cabeça dura demais. Eucana não acreditava em milagres. Eucana conhecia a história do povo de Deus, ele sabia como Deus havia curado a Sara, como Deus havia curado a Rebeca, como Deus havia curado Raquel. Eucana via a sua mulher orando, chorando diante de Deus, insistindo com Deus. Não consta o narrador bíblico que em qualquer tempo Eucana tivesse dito assim para Ana: Ana, eu vejo você orando, insistindo com Deus. Deus fez no passado. Conta comigo, Ana. Eu vou orar com você. A sua causa é a minha causa, a sua dor é a minha dor, o seu problema é o meu problema. Então eu vou estar do seu lado, eu vou orar com você, nós vamos lutar juntos por essa causa. Quem sabe Deus nos escuta, quem sabe Deus atende. Não consta o narrador bíblico que fez isso, mas consta o versículo 8, que ele chama Ana para uma conversa. E eu vou parafrasear a conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, filha, preciso bater um papo com você. Ô Ana, está virando uma obsessão. Não dá mais, não. Está demais. Você está ficando doente, mulher. Você está com uma fixação doentia. Para que você insiste com Deus numa causa que está perdida? Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura? Para que você insiste, Ana? Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Sou melhor que 10 filhos para você. Se fosse hoje de Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar mais perto de você do que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas agora eu vou para o último ponto da minha mensagem. O que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina a fazer 3 coisas. Primeiro, se seu sonho está sendo adiado, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue insistindo, continue acreditando que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode mudar o placar do jogo, que Deus pode virar a mesa da história. Meus irmãos, tem muita gente que desiste cedo demais. Convenhamos aqui,
Há muitos divórcios que aconteceram porque faltou um pouquinho mais de paciência, de tolerância, de perdão, de amor. Caminhe um pouco mais, chore um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, insista um pouco mais. Você não sabe o tempo de Deus? Uma das coisas que me encantam lá no livro de Atos, e está lá também em Lucas 24, 49, que Jesus diz para os seus discípulos assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Vocês oram uma semana, oram um mês, oram um ano, até que. Insista, persevere, desista não. Vou lhes dar 2 exemplos. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista. Ele escreveu seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo, e todo escritor enfrenta o mesmo problema, com raríssimas exceções: publicar o primeiro livro. As editoras não acreditam, elas nem olham o teor, o conteúdo. Então ele escreveu o livro, procurou algumas editoras, todas as editoras que ele procurou fecharam a porta para ele. Ele ficou muito frustrado, chegou em casa, jogou os rascunhos no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, pegou os rascunhos do lixo e disse: eu creio nos seus sonhos e vou lutar por eles. Bateu em outras portas e encontrou uma editora que se interessou pelo livro. E resultado? Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã de todos os tempos. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Eu amo política, sempre gostei de política desde a minha infância. E uma das pessoas que marcam muito a minha vida é Franklin Delano Roosevelt. Estudou em Harvard, estudou na Universidade de Colômbia, entrou na política, fez uma carreira brilhante. Mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Porém, com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas, paraplégico. E alguém se aproximou dele e disse: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente, numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina, irmãos, quando os nossos sonhos estão sendo adiados, é que nós devemos tomar posse das promessas da palavra de Deus. Veja o verso 17 comigo. O Eli, que falaram uma tolice para Ana, agora abre a boca e diz assim para ela: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa. Essa palavra Ana hospedou no coração. Essa palavra trouxe cura para Ana. Notinha de rodapé. Notinha de rodapé. Eu, os pastores aqui presentes, já lidamos com isso certamente muitas vezes. Conheço gente que ficou doente emocionalmente, porque um dia escutou o pai, a mãe, o marido, a mulher, o noivo, a noiva, o professor, o patrão, o vizinho, trazer uma palavra torta, como uma seta cheia de veneno. É que ele entrou no coração e a pessoa adoeceu. Se alguém proferir uma palavra insensata sobre você, não acolha essa palavra.
Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você nem é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Agora, a promessa de Deus, proferida pelo sacerdote Eli, palavra boa, essa palavra ela acolheu. E essa palavra trouxe duas curas para Ana. Primeira, a cura emocional, porque o texto diz que quando ela acolhe essa palavra, a tristeza foi embora, o brilho voltou, a alegria surgiu, a depressão bateu asas, e essa mulher foi curada emocionalmente. E diz o texto que ela desceu para Ramá com seu marido, coabitou com ele, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel, de tal maneira que lá em Siló Deus curou a sua alma, lá em Ramá Deus curou o seu ventre, lá em Siló ela creu, lá em Ramá o milagre aconteceu, lá em Siló ela tomou posse da promessa, lá em Ramá o milagre se historificou na vida dela. Sabe o que eu acho engraçado nesse texto? É que Ana queria ser mãe, mas ela vivia chorando. E uma mulher que vive chorando, com o rosto banhado de lágrimas, ela não consegue atrair o marido. Ela queria ser mãe, mas está andando na contramão. O rosto melhorou. Eu acho que quando Ana voltou para Ramá, ela usou o melhor cosmético dela, botou a melhor roupa dela, pegou aquele perfume francês mais caro, e o marido olhou e disse: puxa vida, mas você está bonita hoje, hein? E começa um avivamento naquela casa. Caminha na direção do milagre. Agora, me permita dizer isso: se o caminho da vitória é tomar posse da promessa, onde eu encontro essa promessa? Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos muito fora, muito longe de mergulharmos na Bíblia. Nós estamos começando o ano, eu quero encorajar você a ler toda a Bíblia esse ano, e anote as promessas, grife as promessas, escreva as promessas. Sabe por quê? Porque Deus é o avalista da sua palavra. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa, porque Deus não permite que nenhuma das suas promessas caia por terra. Eu fui muito impactado na viagem que fiz recentemente, quando fui visitar lá no norte da Itália, lá em Turim, a igreja valdense. Vocês devem saber que os valdenses foram protestantes 400 anos antes da reforma protestante do século XVI. Os valdenses começaram com Pedro Valdo em 1173, em Lyon, na França. Ele era um rico fazendeiro, converteu-se a Cristo, dedicou toda a riqueza dele para duas coisas: para traduzir a Bíblia e para fazer cópias da Bíblia. Não tinha imprensa, a imprensa foi inventada em 1450, na Alemanha. Uma cópia de uma Bíblia custava 1 ano de trabalho, e ele sabia mais, que a perseguição viria implacável sobre ele, e que as cópias da Bíblia seriam queimadas, e foram. Então ele fez duas coisas. Ele começa a treinar jovens para ir de casa em casa, clandestinamente, para ensinar a Bíblia. Mas não tinha tantas cópias de Bíblia. Sabe o que fizeram? Eles começaram a memorizar a Bíblia inteira.
Você memoriza Gênesis, você memoriza Êxodo, você memoriza Deuteronômio, você memoriza 1 Timóteo, você memoriza Mateus, você memoriza Lucas, você memoriza Atos, você memoriza Romanos. Chegou uma época em que todas as cópias foram queimadas e eles tinham tudo de cor e reproduziram tudo de novo. Hoje nós vivemos a geração mais privilegiada da história, meus irmãos. Nós temos Bíblia de estudo para criança, para adolescente, para jovem, para casal, para descasado, para empresário, para empregado, para pastor, para despastor, para qualquer coisa. Aí você chega na igreja e diz: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Abacuque. O cara começa a procurar Abacuque lá em Gênesis. Aí você chega e diz: meus irmãos, vamos abrir em Lucas 25. Todo mundo abrindo a Bíblia, tentando achar Lucas 25, mas não tem 25, só tem 24. Estude as promessas de Deus. Tome posse das promessas de Deus. E você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Mas em último lugar, terceiro e último lugar, o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Volte às trincheiras da luta. O que eu acho impressionante é que a partir de agora, Ana não fica mais nos quartos escuros, Ana não fica mais chorando, Ana voltou a viver, voltou a sorrir, voltou a cantar, voltou a celebrar a vida, voltou a coabitar com o marido. Nós cremos numa verdade bendita, chamada soberania de Deus. Sabe o que significa isso? Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em macumba para crente. Nós cremos que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Então, se você está passando uma luta, passando por um vale, passando por uma prova, saiba que Deus não perdeu o controle, que Deus não foi pego de surpresa, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, porque as provas não vêm para destruir você, vêm para fortalecer as musculaturas da sua alma. Então volte a cantar, volte a sorrir, volte a viver, volte a celebrar a vida. Há um autor que eu gosto muito de ler, e não obstante não ser um autor cristão, Og Mandino. Se você nunca leu O Maior Vendedor do Mundo, vale a pena ler, uma boa literatura. Mas o que me impressiona em Og Mandino é que aos 35 anos de idade, ele estava bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela esposa, pensando em suicídio, destruído. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico perguntando para mim mesmo: meu Deus, se um cara que nem crente consegue viver com otimismo, e eu? E você? E nós? Filhos do Deus vivo, que podemos afirmar: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Irmãos, crente tem que ser animado, sabia? Crente tem que ser animado. Crente tem que levantar de manhã, abrir a janela do quarto: pode ser hoje, Senhor, pode ser hoje, aquele grande dia da minha vida. Agora, Og Mandino dá um conselho muito prático para você começar o seu dia animado. Você quer começar o seu dia animado? Ele diz o seguinte: faz o seguinte, compre o melhor jornal da sua cidade. Qual é o melhor jornal aqui de Goiânia? Hã? Não, estou falando sério, o melhor jornal mais conhecido aqui, O Popular, pode ser no seu smartphone mesmo, que ninguém está comprando um jornal de papel mais, certo? Abra o jornal, seu smartphone mesmo, antes do café da manhã, abra o jornal. Só um detalhe, um pouquinho só, não comece a leitura pelas páginas políticas, vocês vão ficar depressivos.
pula essa página. Claro, vocês não vão querer começar o dia lendo as páginas econômicas, porque a economia do Brasil está começando a derreter. Então pula essa página também. É claro que vocês não vão querer começar o dia lendo as páginas policiais, embora aqui no estado, que eu estou sabendo que o negócio aqui está bam. Mas não, corre risco ainda. Claro, você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas, que de repente você é torcedor do Goiás e não consegue levar esse time para a primeira divisão de jeito nenhum. Então, pula essa página também. Você quer começar o seu dia animado, diz ele. Leia a página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um valor muito importante para mim. Isso porque eu sou fruto de um sonho. Os meus pais moravam numa região muito pobre do interior do Espírito Santo nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médicos. Quando a pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado, um varal, e 2 pessoas transportando pela trilha. A minha mãe estava grávida do seu último filho, no estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. O meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, onde ficava o médico. Ele mandou chamar o médico, ele veio, examinou-a e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, está muito doente, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance, pequena chance de salvar a vida da mãe, é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E diante daquele dilema, a minha mãe tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não desisto desse filho, eu não abro mão desse filho, eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento de grande angústia, ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu dedico esse filho para ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos para ser alfabetizado. Com 12 anos, não tinha mais nada para eu estudar. Tinha feito a 4ª série primária. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Fui criado a lamparina de querosene. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para a capital. E sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas.
E foram tempos difíceis. Eu não posso imaginar a coragem daquela professora. Meu penúltimo livro, pastor Mark, eu dediquei a ela, Os Milagres de Jesus. Fui lá na casa dela, para dar um abraço nela, levar uma oferta para ela, entregar o livro para ela. Foram tempos dificílimos. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. Estômago fuzilado pela dor, da fome. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes, com fome, eu procurava farinha para comer, não tinha farinha. Açúcar para comer, não tinha açúcar. Mas eu tinha um sonho. Eu queria lutar por ele. Pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político e advogado. Eu não pedi um comício por nada. Os comícios eram nas praças, no palanque. Enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, literalmente no mesmo dia, tirei meu título, me filiei num partido. Até o dia que eu estou conversando com um presbítero muito querido, homem de Deus, e disse assim para ele: depois que eu realizar o meu sonho, de ser um político realizado e um advogado bem-sucedido, no final da minha jornada eu quero entrar num seminário, dedicar o resto dos meus dias para pregar o Evangelho. E esse homem, com a autoridade de Deus, botou literalmente o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você agora, com a sua juventude, com a sua força. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha, e eu saí 1000% convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Eu desisti dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. A minha mãe era uma mulher analfabeta, nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, mas sábia. Ela nunca me contou esse plano dela com Deus, porque ela pensou no seu coração: se eu contar, meu filho vai ser sugestionado a ser pastor. O mesmo Deus que fez um milagre no meu coração, vai fazer no coração dele, chamando para o ministério. A primeira pessoa que eu liguei logo em seguida a essa conversa foi para minha mamãe: Deus mudou os meus planos, eu vou ser pastor. Ela me disse: meu filho, por esta causa eu orava antes de você nascer. Antes da minha mãe morrer, ela me chamou à sua casa e me contou essa história em detalhes. E me contou mais. Disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus levantasse você, que Deus capacitasse você, que Deus ungisse você para pregar a palavra. E eu chorei muito com ela. Eu a abracei e disse: mamãe, a senhora está me ensinando a lição mais importante da minha vida. Um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando, mamãe, que o mais importante não são os meus sonhos, mas o plano de Deus para a minha vida. Então, na contramão do meu tema, eu quero dizer para você: desista dos seus sonhos, desista, mas nunca desista, nem abra mão do plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus é maior, o plano de Deus é melhor, e Deus tem coisas grandes preparadas para você. Que Deus nos abençoe. Amém.